Olá, meu pequeno dragão em treinamento. Você sabe diferenciar uma citação de uma intimação? Ser ou não ser, eis a questão. Essa sou eu citando Shakespeare, mas não é esse tipo de citação. A citação judicial nada mais é do que a intimação inicial para chamar o réu ou o interessado para dentro do processo. E o que a gente chama de intimação é justamente o que a palavra indica: um ato oficial para intimar a pessoa a se manifestar de uma decisão, de um despacho ou até mesmo da sentença. A gente já falou sobre isso aqui. Corre lá na lista de vídeos do canal para relembrar esse conteúdo. Em resumo, intimação é um chamado para se manifestar dentro do processo. E quando isso acontece pela primeira vez, é a citação. Simples assim? Só isso? Simples, mas não é só isso que importa. As citações e intimações válidas são o que garantem um resultado válido para o processo. Se o réu não é citado, o processo não pode correr e pode ser considerado nulo. Se a parte não é intimada de uma decisão, de um ato processual e não tem a possibilidade de recorrer ou cumprir, as consequências daquele ato são consideradas nulas. E como garantir que uma citação ou uma intimação sejam válidas? Cada uma delas tem suas modalidades previstas no Código de Processo Civil. E podem ser: 1. Via correio, que é uma cartinha mesmo. Mas atenção, essa modalidade não pode acontecer quando a parte é incapaz ou pessoa de direito público. Claro, também não pode acontecer se não tiver correios no local. Lugar com local. Claro, né? Também não pode acontecer se não tiver correios no lugar. E se o autor pedir que seja feito de outra forma? Claro, a gente pode pedir o que quiser dentro do processo. 2. Via oficial de justiça. E aí, nesse caso, é uma pessoa com a cartinha na mão batendo na porta do réu. Excelente! 3. Por hora certa. Então, quando o oficial de justiça, com a cartinha na mão, bate na porta do réu e ninguém atende, ele volta depois disso inúmeras vezes. Mentira, umas 2 ou 3. E aí, a gente tem quase certeza que aquele cara tá tentando se esconder. E o que a gente faz? O oficial de justiça, com a cartinha na mão, avisa os vizinhos, os parentes que estejam presentes de que ele vai voltar no dia seguinte ou em tal dia, em tal hora certa. E se naquela hora certa o réu não está por lá, ele é considerado citado. 4. Por escrivão ou chefe de secretaria. Isso acontece quando o réu descobre sozinho da existência do processo e acaba indo até o fórum, até a secretaria da vara ou ao juizado especial para dizer que ele quer saber o que está acontecendo no processo. E aí, o escrivão ou chefe de secretaria certifica a citação dele presencialmente naquele ato. 5. Via edital. O edital acontece quando é desconhecido ou incerto o réu, ou quando não se sabe onde ele está e já se tentou de todas as formas achar o sujeito sem sucesso. Veja que, atualmente, existem muitas formas de achar as pessoas. Além das redes sociais, que dizem muita coisa, você pode pedir para o juiz expedir ofícios a vários órgãos em que a pessoa, no curso da vida dela, acabou fazendo cadastro, tipo a Receita Federal, os bancos, as empresas de telefonia. E aqueles registros de endereço acabam sendo utilizados dentro do processo para encontrar o réu, mesmo que no primeiro momento você não saiba onde ele mora. Mesmo assim, quando o réu não quer ser encontrado, é difícil. A gente tem vários casos assim. E aí, utiliza-se o edital. 6. Por meio eletrônico. Nossa, que moderno! Sim, acontece que muitas empresas, e obrigatoriamente as empresas públicas, possuem cadastro junto aos processos eletrônicos. Digamos assim, é uma linha direta com o Poder Judiciário. E a citação acaba acontecendo por ali mesmo, num prazo máximo ali de 2, 3 dias. Excelente! Quanto às intimações, a regra é o meio eletrônico, porque o processo hoje em dia é justamente eletrônico. Pode ser Projúdio, o ESAGE, o EPROC, o Tucujuris Web. É verdade, uma vez eu tive um processo lá no Amapá e o processo judicial deles é o Tucujuris Web.
Enfim, existem vários processos eletrônicos. Cada tribunal adota o seu. Então, as intimações normalmente acontecem em nome dos advogados, salvo se a lei determinar que a intimação precisa ser pessoal. E aí se encaminha por carta, por oficial de justiça, aquilo tudo que vocês já sabem. Ah, mas e se eu não tiver um advogado? O que acontece? Bom, caso você não tenha um advogado, a regra é que a contagem do prazo vai se dar da data da publicação nos órgãos oficiais. Que órgãos oficiais? Nós já conversamos sobre isso. O Diário de Justiça eletrônico, aquele que as pessoas normais nunca leem. Tá, mas e aí? Se ninguém lê, o que adianta? Olha, meu bem, se você deveria ter um advogado e não tem, se você deveria ter se habilitado no processo através de um advogado e não se habilitou, então é melhor você começar a ler o Diário Oficial Eletrônico. E aí, gostou do conteúdo? Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui que eu adoro comentário e compartilha com todo mundo que você acha que precisa desse conteúdo.